Olá, queridos, a paz do Senhor a todos, uma boa noite a todos que nos acompanham, um grande abraço a todos os irmãos da De Pratinha. Chegou o momento da palavra de Deus, já ouvimos louvores de adoração, a presença de Deus é real aqui neste lugar e acredito que você também pôde sentir a presença de Deus aí na sua casa. Eu queria convidar você nesta hora para a gente ler a palavra de Deus que está em Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 39. Todos os irmãos que estão nos acompanhando aqui pela live, esse culto online, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, versículo de número 39. Você tem a sua Bíblia aí na sua casa, acompanhe conosco. Vai ser uma bênção de Deus. Diz assim, e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se-lhe de joelhos, orava, e dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Que bênção de Deus esta passagem. Eu queria convidar você agora para a gente fazer uma breve reflexão aqui da palavra de Deus. Você observou aqui nesta passagem muito conhecida da palavra de Deus, que poucos momentos que antecediam a prisão de Jesus, lá no Getsêmani, Jesus ele orava intensamente, mas o que deve ser observado aqui é um pequeno detalhe que chamou a atenção de todos aqueles que servem a Jesus. Se você observar bem, que quando Jesus está orando, no versículo de número 42, ele diz da seguinte forma, dizendo-lhe: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Isso aqui, queridos, deve nos arremeter para a primeira profecia que foi proferida na Bíblia, que foi pelo próprio Deus. Quando Deus disse assim que da semente da mulher nasceria um, que a serpente lhe feriria o calcanhar, mas ele esmagaria a sua cabeça. E é claro que esta palavra, ela está se referindo a Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, e certamente aqui, neste momento que ele está orando no Getsêmani, Jesus ele sabe que as coisas que vão acontecer com ele vai lhe representar um ferimento no seu calcanhar. Mas a vitória que ele vai ter na cruz do Calvário seria o esmagar da cabeça da serpente. Mas como homem, Jesus também ele está atônito. Ele também sente o receio pelo que ele vai passar. Então, por causa disso, ele ora ao Pai e diz assim: se for possível, passa esse cálice de mim. Mas aqui é que está um grande detalhe, é que Jesus, ele vai fazer questão de notificar que entre todo aquele receio, que entre todo, digamos assim, aquele meio pelas coisas a qual ele vai passar, ele entende que entre a sua vontade e a vontade do Pai, é melhor fazer a vontade do Pai. Então aqui essa noite, eu queria chamar você, juntamente comigo aqui,
Porque da seguinte forma: será que nós atualmente, nós estamos orando a Deus, buscando a Deus, mas para que Deus faça as nossas vontades, mas para que Deus satisfaça o nosso querer? Entre o nosso querer, entre a nossa vontade e a vontade e o querer do Pai, Jesus ele vai nos ensinar aqui uma lição. Ele vai nos ensinar a lição que entre a vontade dele e a vontade do Pai, ele preferiu fazer a vontade do Pai. Se você puder, anote isso aí, porque tem algo interessante aqui. A vontade do Pai, o propósito de Deus, sempre será maior do que a nossa vontade. Se você puder, anote isso daí. O propósito de Deus sempre será melhor e maior que as nossas vontades. Você sabe que a palavra de Deus diz assim, que os caminhos de Deus não são nossos caminhos, e os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então, quando é que a gente consegue alinhar o nosso pensamento com Deus? Quando é que a gente consegue alinhar o nosso passo com Deus? É justamente quando entendemos que a vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade. Então, olha, a pergunta hoje é o seguinte: como então devo fazer para agradar a vontade de Deus? Você já se perguntou o que é que Deus quer de mim, o que é que Deus quer de você? Então vamos lá, à luz da palavra de Deus, o que é que a Bíblia tem a nos ensinar sobre a vontade de Deus? O que é que Deus deseja para o ser humano? O que é que Deus quer para as pessoas? Em primeiro lugar está em Mateus 6:33. O que Deus quer primeiramente para conosco, para a minha vida e para a sua vida, é que nós possamos priorizar o reino de Deus, buscar o reino de Deus acima de qualquer coisa. Em Mateus 6:33 diz assim: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu faço uma pergunta para você esta noite. Numa escala de valores, o reino de Deus, ele é prioridade na sua vida, na sua casa, na sua família? Então aqui, queridos, o primeiro elemento que compõe a vontade de Deus é que nós possamos priorizar o reino de Deus na nossa vida. Em Isaías 55:6 diz assim que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Se você me perguntar assim, mas como é que eu consigo achar a Deus? A resposta está em Jeremias 29:13. Esse versículo diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando é que eu consigo priorizar o reino de Deus? É quando eu consigo buscar a Deus de todo o meu coração. A Bíblia diz, queridos, que nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força e de todo o nosso coração. Então, o primeiro elemento que compõe a vontade de Deus é buscar a Deus, é buscar o seu reino. O segundo, queridos, que podemos dizer assim, o que Deus quer para a nossa vida, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, está em 1 Tessalonicenses 4:3. Vai anotando aí para depois você meditar, viu? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Esse versículo ele é muito interessante e ele demonstra a segunda vontade de Deus para a nossa vida. Esse versículo ele diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus, primeiramente, é que a gente priorize o reino de Deus, priorize a Deus. Mas a vontade de Deus também é que a gente viva em santidade. Houve uma pergunta, e essa pergunta ela foi feita no Salmo 24, disse assim:
quem habitará no monte santo do Senhor? E houve também uma resposta. E qual foi a resposta? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então aqui demonstra que é um desejo de Deus que a gente também viva em santidade, que a gente aprenda a se abster do que é mal para a nossa vida. A palavra de Deus, ela funciona para nos santificar. Nós somos lavados pela palavra de Deus. Nós somos santificados pelo Espírito Santo. Nós somos santificados, querido, pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas também exige não só da parte de Deus, exige também da nossa parte uma responsabilidade pessoal, da gente se abster daquilo que é mal para a nossa vida. Nós sabemos que agora Deus, Ele não habita mais em templo feito por mãos humanas, mas o templo e morada e casa de Deus é o seu coração, é a sua alma. Deus faz morada, Deus habita na sua vida. Então como é que eu poderia destruir esse templo? Como é que eu poderia acabar com este templo vivendo desregradamente? Então eu tenho uma responsabilidade. Então qual é a vontade de Deus? Que a gente mantenha as nossas mãos limpas, que a gente mantenha o nosso coração puro. E isso só vai ser possível à medida que a gente se aproxima de Deus. Eu queria aqui deixar também um versículo que está em Hebreus 12:14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se eu quero ter Deus na minha vida, se eu quero priorizar Deus, eu preciso viver também em santidade, porque essa é a vontade de Deus. O terceiro elemento da vontade de Deus, querido, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vai anotando aí que depois você vai acompanhando na sua casa, viu? 1 Tessalonicenses 5,18 também é um terceiro elemento da vontade de Deus, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Irmãos, algo me chama a atenção, que na Bíblia é registrado 3 momentos que Jesus ele dá graças ao Pai. A primeira está em Mateus 11:25. É quando Jesus ele diz assim: graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste isto dos grandes, mas revelaste aos pequeninos. Quando a pessoa tem um coração humilde diante de Deus, quando não há soberba e nem orgulho, quando a pessoa já começa a entender a vontade de Deus, Deus ele começa a revelar a sua vontade para a sua vida. Quando você se coloca à disposição de Deus, quando o seu coração se quebranta diante de Deus, quando você consegue reconhecer a soberania de Deus, Deus ele não força ninguém a nada, mas Deus ele resiste aos soberbos, Deus ele resiste aos grandes, mas quando os pequeninos se aproximam dele, por isso que Jesus está dizendo: graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste isto dos grandes, mas revelaste aos pequeninos. Levante a sua mão aí na sua casa, onde você estiver, porque essa palavra da graça já alcançou a sua vida. E se hoje é revelada a vontade de Deus para você, é porque você está na graça de Deus. O segundo momento que Jesus dá graça está em Mateus 15:36. É quando Jesus pega aqueles pães e os peixes. Para aquela multidão poderia parecer bem pouco, mas Jesus pega aqueles pães e diz: graças te dou, ó Pai. Aqui tem uma grande revelação. Sabe, a vontade de Deus é que você dê graça em tudo. Quando você aprende a ser grato a Deus sobre o pouco, Deus ele começa a fortalecer a sua vida. Deus ele começa a multiplicar a bênção dele sobre a sua vida. Murmurar não faz parte da vida do crente. Quando o crente murmura,
quando o crente ele reclama, isso daí abre margem para que ele não seja grato a Deus. Então qual é a vontade de Deus? É que você aprenda a dar graças a Deus em todos os momentos de sua vida. Quando você dá graças a Deus, você está sendo grato a Deus por tudo que Ele tem feito. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está no monte, graças a Deus. Se você está no vale, graças a Deus. Se você está na bênção, graças a Deus. Se você está na prova, graças a Deus. Se você tem o que comer, graças a Deus. Se você não tem o que comer, graças a Deus. Se você tem saúde, graças a Deus. Se você está enfrentando enfermidade, até nisso também, dê graças a Deus. Porque nisso Deus vai ver a tua gratidão. E quando Deus vê o nível de sua gratidão, Ele não vai te deixar doente, Ele não vai te deixar na prova, Ele não vai te deixar no vale, Ele não vai te deixar no deserto. Muito pelo contrário, esse Deus vai bradar sobre a tua vida. Em tudo dai graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus. A terceira vez que Jesus deu graças a Deus foi quando um grande amigo dele morreu. Para você ver aqui, entenda uma coisa: quais são os momentos que Jesus está dando graça? Está dando graças a Deus quando coisas aos pequeninos está sendo revelado, que para os ricos, para os grandes, para os, digamos assim, para os poderosos era algo desprezível, mas Jesus está dando graça. Quando é que Jesus está dando graça? Quando só tem apenas poucos peixinhos e poucos pães. Quando é que Jesus está dando graça? Quando um grande amigo seu morreu. Quando Lázaro está ali no túmulo já há 4 dias, Jesus chega e diz: graças te dou, Pai. E você sabe o que aconteceu? Jesus ressuscitou a Lázaro. Dessa mesma forma nós queremos declarar aqui, toda essa equipe que está aqui esta noite acompanhando, declara convictamente que quando você aprende a dar graças a Deus, você revela o nível de gratidão que você tem na sua vida. E até aquilo que às vezes está morto, os sonhos que estão mortos, enterrados, os projetos que o inimigo detonou na sua vida, os projetos, os sonhos que o inimigo destruiu, até isso, quando você é grato a Deus, Deus ele ressuscita. Deus ele vai tirar da gaveta, Deus vai tirar da sepultura os teus sonhos, os teus projetos. O inimigo pode ter vindo sobre a tua vida por um caminho, tentando matar, roubar e destruir, mas nós queremos profetizar aqui no nome de Jesus, que por 7 caminhos ele vai ter que fugir da tua vida, porque tudo aquilo que ele tentou tirar de você, quando você é grato a Deus, levante a sua mão direita, Deus ele vai restituir, porque você é grato a Deus, e essa é a vontade de Deus. E para finalizar aqui, queridos, vá gravando bem aí, tá? Vá anotando. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Primeiro lugar é buscar a Deus. Segundo lugar é viver em santidade. Terceiro lugar é dar graça em tudo. Mas existe aqui, querido, um quarto elemento da vontade de Deus. E isso está em Romanos 12:2. E eu queria ler juntamente com você, você que está aí na sua casa acompanhando. Abra a sua Bíblia em Romanos 12:2, que eu quero ler juntamente com você esse versículo. E nós já vamos finalizar aqui, queridos. Não esqueça, viu, de compartilhar essa live, esse culto online. Não esqueça de deixar aí o seu comentário, registre seu pedido de oração. Está sendo anotado aqui. Todos aqui da equipe estão anotando o seu pedido de oração. Logo mais, nós estaremos orando fervorosamente a Deus para o milagre alcançar a sua vida. Vá também dando o seu like aí, viu? Vá curtindo, vai ser uma bênção. Isso daqui não é para a nossa glória, mas é para a honra e glória do nome de Jesus. Nós estamos aqui por Jesus, e Jesus certamente vai alcançar a sua vida. Olha, quero finalizar com você aqui.
O quarto elemento da vontade de Deus para nós está em Romanos 12:2, que diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Olha aqui que bênção. Talvez você tenha dito: Deus, eu ainda não consegui realizar todos os meus propósitos. Deus, ainda não consegui realizar todos os meus sonhos. Talvez você tenha dito assim: Deus, eu ainda não consegui ter uma felicidade plena. Olha o que esse versículo está dizendo. Talvez você ainda não conseguiu experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus é agradável para a nossa vida. É por isso que Jesus está dizendo assim: todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Porque os propósitos de Deus, eles são maiores do que a nossa vontade. Mas quantas vezes você se angustiou, você preferiu fazer a sua própria vontade. Você talvez disse assim: eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais congregar, eu não vou mais ler a Bíblia. Você preferiu às vezes fazer a sua própria vontade. E você não está entendendo que o propósito de Deus é melhor, é maior para a nossa vida. Nós queremos declarar aqui para a sua vida agora: o momento de você experimentar a vontade de Deus é agora. O momento de você experimentar a vontade de Deus para a sua vida é agora. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o futuro a Deus pertence. O passado, ele é imexível, não tem mais como mexer no passado. Todas aquelas pessoas que vivem do passado prejudica o seu futuro e estraga com seu presente. O futuro a Deus pertence. O passado, ele é imexível, já passou. Mas o presente Deus tem dado para você agora. Então queria te convidar esta noite para você fazer uma aliança com Deus. Talvez você está dizendo assim: Deus, em muitos momentos da minha vida eu preferi fazer a minha vontade, eu preferi fazer o meu querer. E olha que Jesus estava diante de uma grande decisão, mas ele entendia que o propósito do Pai é melhor, é maior, vai trazer bênção. E quando você decide pelo propósito de Deus, o propósito de Deus não abençoa só a tua vida, o propósito de Deus abençoa também outras vidas. É por isso que eu estou te convidando agora, para que você faça uma aliança com Deus. Faça essa mesma oração que Jesus fez e diga: Senhor, todavia não seja feita a minha vontade, mas faça-se a tua vontade.